Alguns jovens, após a primeira sessão, Algunos jóvenes después de la primera sesión me lembraram que faltou uma referência do Velho Testamento no sétimo aspecto que mencionamos. me recordaron que faltó la referencia al Antiguo Testamento en el séptimo aspecto que mencionamos. A sétima referência, né, à morte do Senhor Jesus como predita no Velho Testamento. O a la séptima referencia a la muerte del Señor Jesús predicha en el Antiguo Testamento. Então, nós citamos aí Mateus 27, 48 Entonces citamos ahí Mateo 27, 48 e também João 19, 28 e 29. y también Juan 19, 19, 28 e 29. 28 y 29. A expressão tenho sede. La expresión tengo sed. Então, o que faltou foi dizer que essa expressão, ou essa ideia, está mencionada no Salmo 69, Entonces lo que faltó fue decir que esa expresión está citada en el Salmo 69, verso 21, versículo 21, que diz: Na minha sede me deram a beber vinagre. que dice, en mi sed me dieron a beber vinagre. Então, com isso, ficamos com as referências completadas. Entonces así tenemos las referencias completas. Vamos agora a esse aspecto da ressurreição do Senhor Jesus. Vamos ahora al aspecto de la resurrección del Señor Jesús. Mais uma outra grande crise do Senhor Jesus. Otra de las grandes crisis del Señor Jesús. Um evento crucial na vida do Senhor. Un evento crucial en la vida del Señor. Então, vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 24. Entonces vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 24. Vamos ler dos versos 1 a 6. Vamos a ver de los versículos 1 al 6. Podemos fazer a leitura apenas em espanhol. Podemos hacer la lectura solo en español. Lucas 24, de 1 a 6. Lucas 24, del 1 al 6. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Ainda vamos a Atos, capítulo 2, Vamos ahora a Hechos capítulo 2, versos 22 a 24. versículos 22 al 24. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Y a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Agora o verso 29. Ahora el versículo 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que dos seus descendentes se assentaria no trono, Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesus, Deus ressuscitou,
do que todos nós somos testemunhas. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isso que vedes e ouvis. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Vamos seguir com mais um texto antes de fazermos alguns comentários. Vamos a continuar con un texto más antes de hacer algunos comentarios. Novamente, 1 Coríntios 15, Nuevamente, primera a los Corintios 15, versos 3 e 4. versículos 3 y 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Verso 16. Versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos Y si pecados. Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. A ressurreição do Senhor Jesus. La resurrección del Señor Jesús. Queridos irmãos, a primeira coisa importante sobre esse assunto Queridos hermanos, la primera cosa importante sobre este asunto é que essa não é uma ideia vaga. es que esta no es una idea vaga. A ressurreição do Senhor Jesus é um fato histórico comprovado. La resurrección del Señor Jesús es un hecho histórico comprobado. Aqui quero indicar para você uma pequena obra de muito valor. Ahora aquí quiero indicar para usted un pequeño libro de mucho valor. É um livro de Josh McDowell, Es un libro de Josh McDowell que se chama A Ressurreição de Jesus que Cristo. se llama La Resurrección de Jesucristo. Então ali com muitos detalhes ele vai nos ajudar a ver Entonces allí con muchos detalles Él nos va a ayudar a ver que a ressurreição de Cristo é o fato histórico mais embasado da história. que la resurrección de Cristo es el hecho histórico con más evidencias en la historia. Aquela pedra que foi colocada na boca do túmulo. La piedra que fue colocada en la boca del sepulcro. Para um pequeno sepulcro, era necessário mais ou menos 20 homens para rolarem essa pedra para a boca do túmulo. Para un sepulcro pequeño se necesitaban 20 hombres para empujar y colocar esa piedra en la boca del sepulcro. Ela pesava algo em torno de 2 a 3 toneladas. Pesaba más o menos entre 2 o 3 toneladas. Essa pedra foi selada com o selo do governador. Y esa piedra fue sellada con el sello del O gobernador. túmulo foi guardado por uma escolta de soldados romanos. Y el sepulcro fue guardado por una escolta de soldados romanos. Ou seja, Deus planejou esse evento de uma tal maneira O sea, Dios planificó ese evento de tal manera que ficasse absolutamente claro que quedase totalmente claro que ninguém poderia tirar o corpo de Jesus daquele túmulo. que nadie podía sacar el cuerpo de Jesús de aquel sepulcro. Ninguém poderia nem mesmo se aproximar daquele túmulo. Nadie podía ni siquiera aproximarse a aquella tumba, Aquela guarda romana estava ali. porque la guardia romana estaba allí. Essa é a elite da guarda. Y esa era la élite, la guardia de élite. Quando os evangelistas relatam a ressurreição de Jesus, Cuando los evangelistas relatan la resurrección de Jesús, não creio que vamos ter tempo para investigar isso nessa sessão. no creo que tengamos tiempo para investigar esto en esta Eles sesión. usam 3 palavras na língua original Ellos usan 3 palabras en el idioma original para dizer que a pedra foi rolada para fora da boca do túmulo. para decir que la piedra fue corrida de la puerta de la tumba. Então eu vou apenas citar onde está para você fazer a sua pesquisa. Entonces, voy a apenas citar dónde están para que usted después haga su investigación. Mateus 26:60. Mateo 26:60. Consulte essa palavra na língua original. Consulte esa palabra en el idioma original. Ela significa rolar para ou rolar em uma outra direção. Ella significa rodar hacia o rodar en otra dirección. É a palavra que Mateus usa aí. Es la palabra que Mateo usa ahí. Uma pedra rolada em outra direção. Una piedra hecha rodar en otra dirección. Em Mateus 28:2 En Mateo 28:2 há uma segunda palavra hay una segunda palabra que traz a ideia de rolar para longe.
que trae la idea de hacer rodar lejos. É a ideia de distanciar. Es una idea de distanciar. Então, Mateus 28:2, Entonces, Mateo 28:2, a pedra foi rolada para longe. la piedra fue hecha a rodar lejos. E finalmente João 20, versículo 1. Y finalmente, Juan 20, versículo 1. É ainda uma outra palavra na língua original. Y hay todavía otra palabra en la lengua original. E a ideia é revolver, no sentido de remover mesmo. La idea ahí es el sentido de remover algo. Agora, segundo um léxico específico da língua grega, Ahora, segundo un léxico específico del idioma griego, ele vai nos dizer que essa palavra aí de João 20 nos va a decir que esa palabra ahí en Juan 20 significa levantar alguma coisa e levar para longe. significa levantar alguna cosa y llevarla lejos. Então, se você for lá no chamado Jardim do Sepulcro, Entonces, si usted va allá, o si usted fuese allá al llamado Jardín del Sepulcro, há um túmulo ali cavado na rocha. hay allí una tumba cavada en la É roca. claro que ninguém pode dizer que aquele foi o túmulo de Jesus. Claro, nadie puede decir que esa fue la tumba de Jesús, Com absoluta certeza. con absoluta certeza. Mas os fatos apontam exatamente para isso. Pero los hechos apuntan exactamente hacia allá. É um túmulo único no Jardim das Oliveiras. Es un sepulcro único en el Jardín de los Olivos. Então, aquele túmulo é cavado na rocha Entonces, ese sepulcro está cavado en la roca e há como uma canaleta ascendente y hay como una canaleta ascendente. e aqui uma pedra. Y aquí hay Uma pedra. una piedra. Então, quando o corpo era sepultado nessa cavidade na rocha, Entonces, cuando el cuerpo era sepultado en esa cavidad de la roca, essa pedra era empurrada esa piedra era empujada por mais ou menos 20 homens. por más o menos 20 hombres. E ela rolava para a boca do Y túmulo ella rodaba hacia la boca de la tumba e selava o túmulo. y sellaba la tumba. Então, uma dessas três palavras que nós citamos aí Entonces, una de las tres palabras que citamos allí sugere algo muito impressionante. sugiere algo muy impresionante. Como essa pedra foi voltada ao seu ponto original, Como esa piedra regresó a su punto original, rolada para cima. fue rodada hacia arriba. Nós sabemos que esse trabalho foi feito por um anjo. Nosotros sabemos que ese trabajo fue hecho por un ángel. Aquela pedra foi rolada e aquele anjo se assentou sobre ela La piedra fue rodada y el ángel se sentó sobre e ella deu aquela notícia àquelas mulheres. y dio aquella noticia a las mujeres. Ele não está aqui. No está aquí. Ressuscitou, como havia dito. Resucitó como había dicho. Então, todos esses fatos juntos Entonces, todos esos hechos juntos mostram a importância do que Deus fez, muestran la importancia de lo que Dios hizo, preparando todas as coisas para que não houvesse uma fraude. preparando todas las cosas para que no hubiese un fraude. Os fatos tinham que ser seguros. Los hechos tenían que ser seguros. Então, em outros túmulos não havia isso. Entonces, en otras tumbas no había eso. Eles não eram selados com o anel do Y governador. no eran sellados con el anillo del gobernador. Não eram vigiados pela escolta Y no romana. eran vigilados por una escolta romana. Mas o túmulo do Senhor, com o túmulo do Senhor foi assim. Pero con la tumba del Señor fue así. Porque a ressurreição, Porque la resurrección ela deveria ser estabelecida como um fato histórico inegável, tenía que ser establecida como un hecho histórico innegable, indiscutível. indiscutible. Agora, irmãos, é claro que não é sobre isto que a nossa fé se baseia. Ahora, claro, nuestra fe no se basa en esto. O Espírito de Deus El Espíritu de Dios testifica com o nosso espírito da testimonio a nuestro que espíritu nós somos os filhos de Deus, de que somos hijos de Dios. porque Jesus ressuscitou Porque Jesús resucitó e derramou sobre nós o seu y Espírito. derramó su espíritu sobre nosotros. Então a nossa fé é algo espiritual, Entonces nuestra fe es algo espiritual. mas nós damos tantas graças a Deus, Pero damos tantas gracias a Dios porque também nossa fé é histórica porque también nuestra fe es e histórica se baseia em fatos. y se basa en hechos. Então, graças ao Senhor por esse encargo que Ele tem concedido ao nosso irmão Rodrigo, Entonces, gracias al Señor por el encargo que le ha concedido a nuestro hermano o Rodrigo, encargo da apologética, el encargo de la de apologética, colocar esses fatos tão de importantes, poner estos hechos tan importantes, incluindo este da ressurreição do Senhor Jesus. incluyendo este de la resurrección del Señor Nossa Jesús. fé não é uma filosofia. Nuestra fe no es una filosofía, Ela não é abstrata. no es abstracta, Ela se baseia em fatos históricos, ella se basa en hechos históricos, absolutamente comprovados. absolutamente comprobados. Então, queridos irmãos, Entonces, queridos hermanos, quantos ateus
ateus buscaram estudar a Bíblia para contradizê-la? ¿Cuántos ateos buscaron estudiar la Biblia para contradecirla? Essa, por exemplo, é a história de Josh McDowell. Esa, por ejemplo, es la historia de Josh McDowell. Ele era um jovem extremamente Él inteligente. era un joven extremadamente inteligente. Como universitário, ele ganhou uma medalha nos Estados Unidos. Como universitario ganó una medalla en Estados E Unidos. essa medalha era dada para os jovens brilhantes da América. Y esa medalla era dada a los jóvenes más brillantes de América. E esse brilhante jovem era um ateu. Y ese joven brillante era un ateo. E ele foi estudar a Bíblia. Y él fue a estudiar la Porque Biblia ele queria acabar com o porque cristianismo. quería terminar con el cristianismo. Essa farsa da fé. Esa farsa de la fe. O que aconteceu com Josh ¿Y McDowell? qué le pasó a Josh McDowell? Ele creu no Senhor Jesus. Él creyó en el Señor Ele Jesús. fez a sua investigação. Él hizo su investigación. E através dessa Y a investigação, través de esa investigación, o Espírito Santo lançou luz no seu el coração. Espíritu Santo arrojó luz en su corazón. Quem é Josh McDowell? ¿Quién es Josh McDowell? É um apologeta. Es un apologista. Deus ama os ateus Dios ama a los ateos de um modo muito especial. de una manera muy especial. A muitos deles o Senhor buscou, El Señor buscó a muchos de ellos para que então se tornassem esses apologetas. para que se convirtiesen en estos Porque a apologistas. nossa fé é incontestável. Porque nuestra fe es incontestable. Quando ele foi à Bíblia, Cuando él fue a la ele Biblia, não teve outra alternativa. él no tuvo otra Ele só tinha alternativa. duas Él, alternativas. él solo tenía dos alternativas. Ou eu serei um imbecil, um idiota, O yo me vuelvo un idiota, un imbécil. ou então eu tenho que afirmar: O tengo que afirmar, este livro é verdadeiro. este libro es verdadero. Essa foi a sua conclusão. Esa fue su conclusión. Mas isso seria apenas uma conclusão intelectual. Pero esa sería solo una conclusión intelectual. Mas ele chegou a mais do que isso. Pero él llegó a más que eso. Pela graça de Deus, Por la gracia de Dios, ele foi atingido pela luz da revelação de Jesus Cristo. él fue alcanzado por la luz de la revelación de Jesucristo. E ele é um grande apologeta. Y él es un gran apologista. Isso também aconteceu com C.S. Lewis. Y eso también ocurrió con C.S. Ele Lewis. também era um ateu. También era un E ateo. um ateu brilhante. Un ateo brillante. Professor de literatura na Universidade de Oxford. Profesor de literatura en la Universidad de Oxford. Vivia como em uma plataforma de admiração. Y vivía como sobre una plataforma de O admiración. brilhante C.S. Lewis. El brillante C.S. Lewis. Até que Deus o alcançou. Hasta que Dios lo E alcanzó. o derrubou da sua Y plataforma. lo derribó de su E plataforma. esse ateu também se tornou um servo do Senhor. Y ese ateo también se volvió un siervo del E Señor. essa história se repete muitas Y esa vezes. historia se repite muchas veces. Porque a nossa fé é histórica. Porque nuestra fe es histórica. Nós não cremos em uma tolice. Nosotros no creemos en una necedad. Nós temos em nossas mãos o livro dos livros. Pero tenemos en nuestras manos el libro de los A libros. palavra de Deus. La palabra de E Dios. sabe, meus amados irmãos, Y saben, mis amados hermanos, nós ouvimos agora há pouco esses três jovens falando aqui nosotros escuchamos hace poco a estos tres jóvenes hablando aquí sobre evangelização. sobre evangelización. A palavra de Deus não é como um pequeno ratinho. La palabra de Dios no es como un ratoncito pequeño. E essa é a convicção desses jovens. Y esa es la convicción de estos Por jóvenes. isso eles vão para a praça pública. Porque si ellos van a la plaza A pública, palavra de Deus não é como um pequeno ratinho. la palabra de Dios no es como un ratón pequeño. Ela não precisa ser protegida. Ella no necesita ser A protegida. palavra de Deus é como um leão. La palabra de Dios es como un león. Basta que você abra a jaula Basta que usted abra la jaula e ele toma conta de si mesmo. y él se hace cargo de sí mismo. Ninguém precisa, na verdade, defender a palavra de Nadie Deus. necesita, la verdad, defender la palabra Ela de Dios. é como o Senhor é. Ella es como el Señor es. Ele é o leão de Judá. Él es el león de E Judá. a sua palavra também é um leão. Y su palabra también es un león. Ninguém precisa protegê-lo. Nadie necesita protegerla. Ele é feroz. Ella es feroz Ele atinge as suas y presas. alcanza sus presas. Esse é o Evangelho. Ese es el Evangelio. Ele alcançou uma presa como Saulo de Tarso. Él alcanzó una presa como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era um búfalo. Saulo de Tarso era un búfalo. Você já viu o leão caçando búfalo? ¿Usted ya vio un león cazando un búfalo? Saulo era um búfalo. Saulo era un búfalo. Porque em Atos 9 é dito que ele respirava ameaças e morte Porque- contra os discípulos do Senhor. Porque en Hechos 9 se dice que él respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. E aquela palavra de Atos 9:1 na língua original Y aquella palabra de Hechos 9.1 en la lengua original fala de um grande búfalo como que abrindo suas narinas, habla de un gran búfalo como abriendo sus narices. ou um touro, O un toro buscando atacar alguém. buscando atacar a alguien. E lá estava Saulo para atacar os cristãos. Y ahí estaba Saulo dispuesto a atacar a los cristianos. Um grande búfalo Un gran búfalo que foi caçado pelo leão. que fue cazado por el O león. leão o tragou. El león lo tragó. O leão o comeu. El león lo comió. E o que aconteceu com Saulo? ¿Y qué pasó con Saulo? Um prisioneiro de Cristo Un Jesus. prisionero de Cristo Jesús. Esse é o evangelho que nós cremos. Ese es el evangelio en el que Por creemos. isso ele pôde dizer para Timóteo. Por eso le pudo decir a Timoteo, Ele já estava preso. él ya estaba preso. Não te envergonhes do evangelho. No te avergüences del evangelio. Participa
dos meus sofrimentos participa de mis aflicciones, sufrimientos, como bom soldado de Cristo como un Jesus. buen soldado de Jesucristo. O Evangelho é o poder de Deus El Evangelio es el poder de Dios para a salvação. para salvación. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Então são desses fatos que nós estamos Entonces, tratando. de estos hechos estamos tratando. Cristo ressuscitou. Cristo resucitó. Então a nossa fé não é vazia, Entonces nuestra fe no es vacía, não é abstrata. no es abstracta. Então, amados irmãos, Entonces, amados hermanos, vamos ver algumas referências a essa ressurreição do Senhor. vamos a ver algunas referencias a esta resurrección del Señor. Acho que poderíamos começar por aqui. Creo que podemos comenzar por aquí. Quando nosso Senhor Jesus morreu, Cuando nuestro Señor Jesús murió, 3 véus foram rasgados. 3 velos fueron rasgados. E os 3 estão em Mateus 28. Y los 3 están en Mateo 28. Depois você leia sobre eles. Después usted lee sobre O mais conhecido el más conocido. é o véu do santuário. Es el velo del santuario. Ele se rasgou de alto a baixo. Él se rasgó de arriba hacia abajo. Véu grosso assim, Un velo grueso así, que segundo os historiadores que según los historiadores necessitaria de 2 juntas de bois, se necesitaban 2 yuntas de bueyes, uma de cada lado do véu, una a cada lado del velo, fazendo força para lados opostos, haciendo fuerza hacia lados opuestos, para poderem rasgar aquele cobertor, aquela manta. para poder rasgar esa frazada, esa manta. Tão grosso ele era. Tan gruesa, tan grueso era. Ele separava o santo lugar do santo dos santos. Separaba el lugar santo del lugar santísimo. Quando a carne do Senhor Jesus foi rasgada na cruz, Cuando la carne del Señor Jesús fue rasgada en la cruz, aquele soldado perfurou a carne do Senhor, cuando el soldado perforó la carne del Señor, o que aconteceu no santuário? ¿qué aconteció en el santuario? O véu do santuário foi rasgado, El velo del santuario se rasgó de cima embaixo. de arriba hacia abajo. Mesmo que fosse de baixo para cima, Incluso si hubiese sido de abajo hacia arriba, era impossível que isso acontecesse. era imposible que eso ocurriera. Precisaria daqueles bois fazendo força para Se romper o necesitaban véu. esos bueyes haciendo fuerza para romperlo. E o véu foi rasgado de cima a baixo. Y el velo fue rasgado de arriba hacia abajo. Por quê? ¿Por qué? Isaías vai dizer: Isaías dice, a salvação vem do Senhor. la salvación viene del Señor. Não é o homem que sobe a Deus. No es el hombre que sube hasta É Dios, o verbo que se faz carne es el verbo que se hizo e carne vem até nós. y vino hasta Então o nosotros. véu foi rasgado de cima até Entonces embaixo. el velo fue rasgado de arriba hacia abajo. Acesso à presença de Deus, Un acceso a la presencia de Dios, ao santo dos santos. al lugar santísimo. O segundo véu. El segundo velo. Lá estava o centurião guardando a cruz de Jesus. Ahí estaba el centurión a los pies de la cruz de Jesús. E está aí em Mateus 28. Y está en Mateo 28. Ele era um funcionário responsável pela crucificação do Senhor. Él era el funcionario responsable por la crucifixión del Señor. Ninguém podia se aproximar da cruz. Nadie podía aproximarse a la Ele cruz. estava lá para garantir isso. Él estaba allí para garantizar eso. Ele é o centurião. Él es el centurión. Certamente ele já havia acompanhado a crucificação de muitas pessoas. Ciertamente él había estado en la crucifixión de muchas personas. Agora ali está Jesus e os 2 ladrões. Y allí está Jesús ahora y los 2 E ladrones. como os crucificados morrem? ¿Y cómo mueren los crucificados? Murmurando, blasfemando e amaldiçoando. Murmurando, blasfemando y maldiciendo. Porque eles são condenados. Porque están condenados. Mas agora ali está um homem. Pero allí está un E hombre. o centurião está ali ao pé da cruz. Y el centurión está allí al pie de la cruz. E o que ele ouve? ¿Y qué escucha él? Ele ouve aqueles brados. Él escucha aquellos gritos. 7 brados 7 gritos desse homem crucificado. de ese hombre crucificado. O que ele diz? ¿Qué dice él? Pai, perdoa-lhes. Padre, perdónalos. Eles não sabem o que Porque fazem. no saben lo que hacen. Ele nunca ouviu uma coisa assim. Él nunca escuchó una cosa así. De um condenado à morte. De un condenado a muerte. Pai, perdoa-lhes. Padre, perdónalos. O que mais ele ouve? ¿Qué escuchó? ¿Qué otra cosa A escuchó? mãe do nosso Senhor Jesus estava ali, próximo à cruz. La madre de nuestro Señor Jesús estaba allí al lado de la cruz. Quando ele estava caminhando para a cruz, foi oferecido para ele um vinho misturado com fel ou com mirra. Cuando él estaba subiéndose a la cruz, se le ofreció un vino mezclado con mirra. Quem fazia isso eram mulheres, Quienes hacían eso eran las mujeres, como um ato de misericórdia. como un acto de misericordia. Porque o vinho com fel ou com mirra Porque el vino con mirra, con hiel, é entorpecente. es entorpeciente, Ele entorpecedor, alivia a dor. alivia el dolor. Então essas mulheres davam isso para os açoitados Entonces las mujeres le daban eso a los azotados a caminho da crucificação. en el camino a la crucifixión. Dão para todos Se lo dan a todos e deram para Jesus. y se lo dieron a Jesús. O que os evangelistas vão dizer? ¿Qué dicen los evangelistas? Porém, ele não o tomou.
Sin embargo, él no lo tomó. Por que ele não tomou? ¿Por qué no lo tomó? Porque ele não queria ir entorpecido para a cruz. Porque él no quería ir entorpecido hacia la cruz. Porque ele beberia o cálice que o seu pai lhe deu da maneira como seu pai lhe deu, Porque él bebería la copa que su padre le dio de la manera en que su padre se la dio, sem entorpecência. sin nada que lo entorpeciera. Mas certamente há outras razões. Pero también hay otras razones. Ali estava a mãe do nosso Senhor Jesus. Ahí estaba la madre del Señor E ele Jesús. estava lúcido. Y él na estaba cruz. lúcido en la cruz. Então ele via a sua mãe. Entonces él ve a su E madre. lá estava o centurião romano. Y allí estaba el centurión romano. E o que ele diz para sua mãe? ¿Y qué le dijo a su madre? Mulher, Mujer, eis aí o teu filho. He aquí tu hijo. E diz ao discípulo, Y le dijo a su discípulo, eis aí a tua mãe. he aquí tu madre. E o centurião está ouvindo essas Y el coisas. centurión está oyendo esas Ele cosas. nunca ouviu nada igual a Él nunca isso. escuchó nada parecido a eso. Então ele ouve o Senhor dizer, Entonces él escucha al Señor decir, meu Deus, Dios mío, por que me desamparaste? ¿por qué me has desamparado? E ouve ainda ele dizer, Y todavía lo escucha decir, finalmente, finalmente, Pai, Padre, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. en tus manos encomiendo mi espíritu. Sabe o que acontece? ¿Sabe lo que ocurre? Depois desse último brado, Después de ese último o grito, nosso Senhor morre. nuestro Señor muere. Então o centurião vai dizer assim, Entonces el centurión dice así, este verdadeiramente era o Filho de Deus. verdaderamente este es Hijo de Dios. Sabe o que aconteceu com ele? ¿Sabe lo que ocurrió con él? A história diz que ele se chama Longinos. La historia dice que él se llama Longinos E ele se tornou um bispo na região da Capadócia. y él llegó a ser obispo de la región de Capadocia. Não apenas isso. Y no solo eso, Ele morreu como um mártir pelo Evangelho. murió como un mártir por el Evangelio. Esse é o centurião. Ese es el centurión. Ou seja, o véu da incredulidade foi rompido. O sea, el velo de la incredulidad se rompió. Não apenas o véu do santuário, No solo el velo del santuario, mas o véu da incredulidade. sino también el velo de la incredulidad. Mais um véu ainda foi rompido. Y todavía un velo más se Quando o rompió. Senhor Jesus morre, fendem-se rochas Cuando el Señor murió, las rocas se partieron e túmulos se abriram. y las tumbas se abrieron. E alguns corpos de santos que dormiam Y ressuscitaram. algunos cuerpos de santos que dormían resucitaron. E apareceram na cidade de Jerusalém depois da ressurreição de Y Jesus. aparecieron en la ciudad de Jerusalén después de la resurrección de Jesús. Que véu é esse? ¿Qué velo es ese? O véu da morte. El velo de la muerte. Quando o Senhor Jesus morre, Cuando el Señor Jesús muere, ele causa uma comoção no reino dos mortos. él causó una conmoción en el reino de los muertos. Por quê? ¿Por qué? Aquele que é o autor da vida Aquel que es el autor de la vida entrou na morte. entró en la muerte. John Owen, o puritano do século XVII, John Owen, un puritano del siglo XVII, sabe como ele chama isso? ¿sabe cómo él llama esto? O dia da morte de Cristo El día de la muerte de Cristo é o dia da morte da morte. es el día de la muerte de la muerte. A morte morreu na morte de Cristo. La muerte murió en la muerte de Cristo. Ele destruiu a morte. Él destruyó a la muerte. Então os túmulos se abriram Entonces las tumbas se abrieron e aqueles santos saíram. y los santos salieron. 3 véus rompidos. 3 velos rotos. Véu do El santuário, velo del santuario, véu da el incredulidade velo de la e incredulidad véu da morte. y el velo de la muerte. Então o que acontece no terceiro dia? Entonces, ¿qué sucedió el tercer día? O Senhor ressuscita El Señor resucita fisicamente. físicamente. O mesmo corpo que entrou no túmulo El mismo cuerpo que entró en la foi o tumba corpo que saiu do túmulo. es el cuerpo que salió de la tumba. Sim, irmãos, nós temos real expectativa. Sí, hermanos, tenemos una real expectativa Quando estivermos com o Senhor face a face, de que cuando estemos con el Señor cara a cara, nós poderemos ver este corpo ferido. veremos ese cuerpo herido. Assim como Tomé tocou nele. Así como Tomás lo tocó. Põe as mãos no meu lado, Pon tu mano en mi costado, porque o seu lado foi perfurado. porque su costado fue perforado. Havia uma grande cicatriz ali. Y allí había una gran cicatriz. Põe a mão no meu lado Pon tu mano en mi costado e veja que sou eu mesmo. y ve que soy yo mismo, Não uma outra pessoa. no otra Um persona, outro tipo de Cristo. otro tipo de Cristo, Cristo maior. un Cristo O mayor, mesmo Cristo. el mismo Cristo. Paulo vai dizer assim em 1 Tessalonicenses 4. Pablo dice así en 1 Tesalonicenses 4, O mesmo Senhor descerá dos céus. el mismo Señor descenderá del cielo. Você vê essa expressão, o mesmo Senhor? ¿Usted ve esta expresión, el mismo Ele está dizendo Señor? aquele que saiu da tumba. Él está diciendo aquel que salió de la tumba Apareceu 10 vezes, dando testemunho da sua y ressurreição.
apareció 10 veces dando testimonio de su resurrección. Sabe quantas pessoas havia em uma das vezes? ¿Sabe cuántas personas había en una de esas ocasiones? Mais de 500 testemunhas. Más de 500 testigos. De uma vez só, De una sola vez viram nosso Senhor Jesus ressuscitado. vieron al Señor Jesús resucitado. E Paulo vai dizer, alguns ainda vivem até hoje. Y Pablo va a decir, algunos incluso están vivos hasta hoy. Porque Paulo só conheceu o Senhor Jesus algum tempo depois. Porque Pablo solo conoció al Señor Jesús un tiempo después. Então ele conheceu muitas testemunhas que foram oculares. Entonces él conoció a muchos testigos oculares. Mais de 500 irmãos de uma só vez. Más de 500 hermanos de una sola vez. Quão fundamentada é a nossa fé. Cuán fundamentada es nuestra fe. Então agora vamos citar 10 referências Entonces ahora vamos a citar 10 referencias ligadas às aparições do nosso Senhor Jesus. relacionadas con las apariciones de nuestro Señor Também para Jesús. que você faça o seu estudo. Para que también usted haga su estudio. As 5 primeiras aparições após a ressurreição, Las 5 primeras apariciones después de la resurrección, todas foram no domingo. todas fueron el O domingo. domingo da ressurreição. El domingo de la resurrección. A primeira, La primera, João 20, de 11 a 18. Juan 20 del 11 al 18. Maria Madalena está no sepulcro. María Magdalena está en el sepulcro. E o Senhor Jesus se apresenta a ela. Y el Señor Jesús se presenta a É ella. a primeira aparição do Jesus ressurreto. Es la primera aparición de Jesús resucitado. Não temos tempo de estudá-la. No tenemos tiempo de estudiarla. É muito rica. Es muy rica. O Senhor fala a ela sobre filiação e El sacerdócio. Señor le habla a ella de filiación y sacerdocio. Subo para o meu Pai e o vosso Pai. Subo mi Padre y vuestro Padre. Filiação. Filiación. Para o meu Deus e o vosso Deus. A mi Dios y a vuestro Dios. Sacerdócio. Sacerdocio. Porque o Senhor Jesus é o Filho de Deus Porque el Señor Jesús es el Hijo de Dios e Ele é o servo de Deus. y es el siervo de Dios. Meu Pai e meu Deus. Mi Padre y mi Dios. Então há muitas lições preciosas aqui. Entonces hay muchas lecciones preciosas aquí. Então essa é a primeira aparição. Entonces esta es la primera aparición. A segunda, La segunda, Mateus 28, de 5 a 10. Mateo 28 del 5 al 10. Aqui ele aparece a algumas mulheres que estavam retornando do sepulcro. Aquí él aparece a algunas mujeres que volvían del sepulcro. Elas acharam o sepulcro vazio Ellas encontraron el sepulcro vacío e foram embora. y se fueron. E elas iam contar aos discípulos do Senhor Y entonces fueron a contarle a los discípulos del Señor que o túmulo estava vazio. que la tumba estaba E quando vacía. elas estavam retornando do túmulo, Entonces ellas estaban regresando de la tumba Jesus as encontra no caminho. y Jesús las encuentra en el camino. E o que ele diz, e o que foi dito a ela? ¿Y qué se les dijo a ellas? Salve, Salve, não temais. no temáis. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Id y decid a mis hermanos que vayan a Galilea. A primeira vez que Jesus chamou os discípulos de irmãos foi quando ele se manifestou a Maria Madalena. La primera vez que el Señor Jesús llamó a sus discípulos hermanos fue cuando apareció a María Magdalena. Eles não eram irmãos dele, Ellos no eran sus hermanos, eram seus discípulos, eran sus seus discípulos, servos, sus siervos, seus apóstolos sus e apóstoles até mesmo seus amigos. e incluso sus O amigos. Senhor usou todas essas El expressões, Señor usó todas esas mas expresiones, nunca usou a expressão irmão, pero nunca usó la expresión hermanos, porque eles não tinham a mesma natureza do Senhor. porque ellos no tenían la misma naturaleza del Señor. Eles não eram filhos do mesmo Pai Ellos celestial. no eran hijos del mismo Padre celestial, Mas agora o Senhor ressuscita pero ahora el Señor resucita e diz para Maria y Madalena: le dice a María Magdalena, Subo para o meu Pai e vosso Pai. subo a mi Padre y a vuestro Padre. E diz a ela: Y le dice, Vai ter com os meus irmãos. anda o ve con mis hermanos E diz-lhes isto. y diles esto. A mesma coisa aconteceu aqui na segunda aparição. Lo mismo ocurre aquí en la segunda aparición. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Id y decid a mis hermanos que vayan a Galilea. Ele era unigênito, Él es el unigénito, filho único. el hijo único, Mas agora ele é primogênito pero ahora Él es el primogénito entre muitos irmãos. entre muchos hermanos. E aqui está uma grande parcela. Y aquí hay una gran cantidad. Terceira aparição. Tercera aparición. Lucas 24, 13 a 35. Lucas 24, 13 al 35. Aqui o Senhor aparece aos discípulos de Emaús. Aquí el Señor aparece a los discípulos de Maús. Que narrativa maravilhosa. Qué narración maravillosa. Talvez compartilhemos um pouco disso numa outra oportunidade. Tal vez compartamos un poco de esto en otra oportunidad. Os dois discípulos deprimidos. Los dos discípulos deprimidos. O que aconteceu em Jerusalém? ¿Qué ocurrió en Jerusalén? Eles tinham esperança na pessoa do Messias. Ellos tenían esperanza en la persona del Mas Mesías. então eles dizem assim: Pero entonces dicen así, já é o terceiro dia ya es el tercer día
E o Senhor Jesus se apresenta junto deles. Y el Señor Jesús se les aparece E começa a caminhar junto com y eles. comienza a caminar con ellos. E eles estão deprimidos. Y ellos están deprimidos Então estão um pouco irados. y están un poco enojados. Então o Senhor diz a Y el eles, Señor les dice, ou eles primeiro dizem ao Senhor, o primero ellos le dicen al Señor, os eventos que ocorreram em Jerusalém. las cosas que ocurrieron en Jerusalén. Porque o Senhor perguntou, por que estáis tristes? Porque el Señor les preguntó, ¿por qué estáis tristes? Então eles disseram, por causa dos eventos que ocorreram em Y Jerusalém. ellos le dicen, por causa de los eventos que ocurrieron en Mas eles Jerusalén. não estão com nenhuma vontade de conversar nada. Pero ellos no tienen ninguna gana de conversar Eles querem nada. caminhar calados e sozinhos. Ellos quieren caminar callados y solos. E aquele homem está importunando a Pero eles. ese hombre los está importunando. Então, o Senhor Jesus Entonces Ese el Señor hombre Jesús, ese hombre, pergunta a eles, les pregunta, o que foi que aconteceu em Jerusalém? ¿qué pasó en Jerusalén? Não é gentil nosso Senhor? ¿No es gentil nuestro Señor? Tudo se referia a ele. Todo se refería a Él. E ele pergunta para Y eles, Él les pregunta, o que foi que aconteceu em ¿qué es Jerusalém? lo que pasó en Jerusalén? Eles ficam bravos com Y o ellos homem. se enojan É con como el se hombre. dissesse assim, você estava em Jerusalém? Es como si le dijeran, tú estabas en Você Jerusalén, não sabe nada que aconteceu lá? tú no sabes nada de lo que pasó Em qual allá. caverna que você estava escondido? ¿En qué caverna estabas escondido? Todos sabem o que aconteceu em Todos Jerusalém. saben lo que pasó en Jerusalén. E então eles foram explicar. Entonces le explicaron, Jesus o Nazareno, Jesús de esse Nazareno, homem aprovado por varón Deus, aprobado com por Deus, obras, com sinais, con las señales y ele foi prodigios, crucificado. y fue crucificado. Nós achávamos que ele era o Y Messias, nosotros pensábamos que Él era el Mesías. mas agora Pero ahora já passaram-se 3 dias ya pasaron 3 días e eles estão deprimidos y están deprimidos e angustiados. y angustiados. Então aquele homem diz, Entonces ese hombre dice, ó nécios, oh insensatos para crer no que as Escrituras disseram. y tardos de corazón para creer lo que dicen las Então talvez Escrituras. eles tenham olhado com desconfiança para esse Entonces homem. tal vez hayan mirado con desconfianza a ese E hombre. aquele homem começa a explicar Y para aquel eles hombre comienza a explicarles tudo o que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. todo lo que estaba escrito en la ley, los profetas y los salmos. Porque tudo se refere a ele. Porque todo se refiere a E Él. vai caminhando. Y va caminando. E na medida que ele vai caminhando, Y a medida que camina, o coração deles vai entrando em revolução. el corazón de ellos se va revolucionando. Vai aquecendo. Y se va E calentando. vai Y aquecendo. se va calentando. Então eles chegam na aldeia de Emaús. Entonces llegan a la aldea de Maús. E o que eles falam para esse homem? ¿Y qué le dicen a ese Eles hombre? ainda não sabem que é Ellos Jesus. todavía no saben que es Jesús. Mas o que eles dizem? ¿Pero qué le dicen? Fica conosco. Quédate con nosotros. Já é tarde. Ya es tarde. O dia já declina. El día ya Que declina. linda passagem. Qué lindo pasaje. Jesus não se ofereceu para ir na casa deles. Jesús no se ofreció a ir a la casa de ellos. Jesus foi convidado por eles. Él fue convidado por ellos. Porque ele é tão gentil, Porque Él es tan gentil, tão doce. tan dulce. Então o Senhor acedeu ao convite deles. Entonces el Señor accedió a la invitación. Então eles vão servir aquele homem. Entonces van a servir a aquel No hombre. mínimo eles entendem. Como mínimo ellos entienden. Esse homem é especial. Ese hombre es especial. Vamos ouvi-lo. Vamos a escucharlo. E preparam uma refeição para Y ele. prepararon una comida para él. E quando eles estão comendo, Y cuando ellos están comiendo, eles é que são os donos da casa. ellos son los dueños de casa. Mas esse convidado Pero ese invitado assume uma posição de anfitrião. asume la posición de anfitrión. Porque ele toma um pão. Porque toma el pan. Ele não deveria fazer isso. Él no debía hacer eso. Eles que deveriam dar o pão para ele. Ellos deberían dar el pan a él. Ele é convidado. Él es el invitado. Mas agora ele é o anfitrião. Pero ahora él es el anfitrión. Então ele toma um pão. Entonces toma un pan E ele parte o pão. y parte el pan. Então Lucas vai dizer. Entonces Lucas va a Quando decir, ele partiu o pão, cuando él partió el pan, os olhos deles foram abertos. los ojos de ellos fueron abiertos E eles y reconheceram lo reconocieron, que era o Senhor Jesus. que era el Señor Jesús. O que o Senhor quer fazer conosco? ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros? Talvez amanhã, pela manhã, vamos partir o pão. Tal vez mañana por la mañana vamos a partir el O pan. que o Senhor quer fazer conosco? ¿Qué quiere hacer el Señor con Ele nosotros? quer nos dar um senso tão singular da sua presença. Él quiere darnos un sentido tan singular de su presencia. Abrir os nossos olhos. Abrir nuestros ojos. Para que nós saibamos que nós somos dele. Para que sepamos que nos somos suyos. E que ele, Que nosotros somos suyos. e que ele é nosso. Y que Él es E nuestro. que ninguém nos separará das suas mãos. Y que nadie nos quitará de sus manos. Então seus olhos foram abertos. Entonces sus ojos fueron abiertos. E Jesus se ausenta da presença dele. Y Jesús se ausentó de la presencia de Porque ele ellos. tem que treiná-los. Porque Él tenía que entrenarlos. Que agora ele não iria viver ao lado deles. Que ahora Él no iba a vivir al lado de ellos. Ele ia viver dentro Él deles. iba a vivir dentro de ellos. Quando ele enviasse o Consolador. Cuando enviase el Consolador. Então essa foi a terceira aparição. Entonces esa fue la tercera aparición. A número 4. La número 4. Ainda Lucas 24, 33 e 34. Todavía Lucas 34,
Lucas 24, 33 y 34. 33 e 34, que está também narrada em 1 Coríntios 15, 5. Que también está narrada en 1 Corintios 15, 5. Essa não precisamos falar nada sobre ela. De esta no necesitamos hablar nada. Já mencionamos ontem. Ya la mencionamos ayer. Senhor aparece pessoalmente, secretamente a Pedro. El Señor apareció personal y secretamente a Pedro. Uma restauração pessoal. Una restauración personal. Número 5. Número 5. João 20, de 19 a 25. Juan 20, 19 al 25. Jesus aparece a todos os discípulos num cenáculo. Jesús aparece a todos los discípulos en el cenáculo. Eles estão com portas fechadas. Ellos están con las puertas cerradas. E o Senhor se põe no meio Y deles. el Señor se pone en medio de ellos. Até aqui são 5 aparições. Hasta aquí son 5 apariciones. Todas elas são no domingo da ressurreição. Todas ellas el domingo de la É resurrección. importante você anotar isso. Es importante que usted anote eso. 5 vezes no domingo. 5 veces en el domingo. Então, ele diz aos seus discípulos: Entonces le dice a sus discípulos, paz seja convosco. paz a vosotros. E imediatamente ele lhes mostra as mãos e o lado. Y inmediatamente les muestra las manos y su O que ele costado. está dizendo? ¿Qué les está diciendo? Não temais. No temáis, Sou eu mesmo. yo mismo soy. Vocês me conhecem. Ustedes me conocen. Eu andei com vocês 3 anos e meio. Yo caminé con ustedes 3 años y medio. Eu entrei na morte. Yo entré en la muerte, Mas eu venci a pero morte. yo vencí la muerte. Veja as minhas mãos. Vean mis manos, Veja o meu lado. vean mi costado. Então essa foi a quinta aparição. Esa fue la quinta aparición. Número 6. Número 6. 1 Coríntios 15, 6. Primera a los Corintios 15, 6. Há mais de 500 irmãos de uma só vez. A más de 500 hermanos de una sola vez. Sétima aparição. Séptima aparición. Está no verso seguinte aí. Está en el versículo siguiente. 1 Coríntios 15, 7. Primera a los Corintios 15, 7. A Tiago, o seu irmão. A Santiago, su hermano. Seu meio-irmão. Su medio hermano. Eram filhos da mesma mãe. Eran hijos de la misma madre. Esse Tiago é quem escreve a epístola. Ese Santiago es el que escribe la epístola. Sabe o que ele escreve na sua epístola? ¿Sabe lo que él escribe en su epístola? Ele inicia sua epístola assim: Él comienza su carta así. Tiago, Santiago, escravo de Deus esclavo de Dios e do Senhor Jesus Cristo. y del Señor Jesucristo. Você acha que é possível ¿Usted piensa que es posible que 2 irmãos carnais, que 2 hermanos carnales, deles diga ao outro: uno de ellos le diga al otro, eu sou o teu escravo? yo soy tu esclavo? Você acha que isso é possível? ¿Usted piensa que eso es Isso posible? nunca é possível. Eso nunca es Em posible nenhuma família da terra. en ninguna familia de la tierra. Mas agora Tiago é irmão do Senhor. Pero ahora Tiago es el hermano del Señor. Santiago es el hermano del mas Señor. ele viu quem é o seu irmão. Pero él vio quién era su hermano. Eles não têm o mesmo pai. Ellos no tienen el mismo padre, Eles só têm a mesma mãe. solo tienen la misma madre. O Senhor Jesus Cristo El Señor Jesucristo é a glória. es la gloria. Então ele diz: eu sou escravo de Jesus Cristo. Entonces él dice, yo soy esclavo de Que Jesucristo. maravilhosa revelação. Qué maravillosa revelación. Então está aí em 1 Coríntios 15, 7. Entonces está ahí en 1 Corintios 15, 7. Apareceu a Tiago, Apareció a Santiago, o seu irmão. su hermano. E também lá nesse capítulo 2 do livro de Tiago, Y también ahí en ese capítulo 2 del libro de Santiago, ele vai dizer assim, él va a capítulo decir 2, así, verso 1. capítulo 2, versículo 1. Não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo? A glória. Que no tengáis la fe en nuestro Señor Jesucristo, la gloria. Algumas traduções dizem Senhor da glória. Algunas traducciones dicen Señor de la Mas a gloria, tradução exata é a glória. pero la traducción exacta es la gloria. Então quando Tiago se refere ao Senhor Jesus, Entonces cuando Santiago se refiere al Señor como Jesús, ele o chama? ¿cómo lo llama? A glória. La gloria. Assim ele chama o seu irmão. Así llama a su hermano, A glória. la gloria. Então, número 8. Entonces, número 8, Oitava aparição. octava aparición. Uma semana depois Una semana después da ressurreição, de la resurrección, ele aparece a Tomé. él aparece a Tomás. Porque quando estavam lá os discípulos com portas trancadas, Porque cuando los discípulos estaban allá con las puertas cerradas, Tomé não estava lá. Tomás no estaba ahí. Quando o Senhor disse, paz seja convosco, Cuando el Señor dijo, paz a vosotros, veja minhas mãos e o meu lado, ved mis manos y mi costado, sou eu mesmo, soy yo mismo. Tomé não estava lá. Tomás no estaba allá. Então o que ele falou? Entonces, ¿qué dijo? Tomé é o racional. Tomás es el racional. Eu tenho que ter as evidências. Yo tengo que tener evidencia. Se eu não ouvir, eu não crerei. Si yo no oigo, no creo. E como nós falamos, o Si, no lo- Senhor, perdón, si yo no veo, no creo. e como nós falamos, o Senhor ama os ateus. Y como ya dijimos, el Señor ama a los ateos. Talvez em certo sentido Tomé seja o primeiro ateu. Tal vez en cierto sentido, Tomás sea el primer ateo. E o Senhor se manifestou a Y el Tomé. Señor se manifestó a Tomás Uma semana depois. una semana después, Particularmente por causa de Tomé. particularmente por causa de Tomás. Então ele se apresenta de novo. Entonces se presenta de nuevo E Tomé toca no seu lado e vê as suas mãos. y
Tomé toca su costado y ve sus manos. O que Tomé diz? ¿Y qué dice Tomás? Senhor meu Señor mío e Deus y meu. Dios mío. Que maravilhosa declaração. Qué maravillosa declaración. Testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. Testigo de la resurrección del Señor Jesús. Então temos agora a número 9. Y tenemos ahora la número 9. João 21, de 1 a 23. Juan 21 del 1 al João 21, de 1 a 23. Juan 21 del 1 al 23. Ontem já falamos sobre essa passagem. Ayer ya hablamos de este pasaje. 7 deles estão pescando no Mar da Galileia. 7 de ellos están pescando en el mar de Pedro Galilea. é o líder nato. Pedro es el líder natural E ele carrega mais 6 com ele. y él carga 6 más con él. Pedro vai fazer uma bobagem. Y Pedro va a hacer una necedad. E mais 6 vão atrás dele. Y 6 van detrás de E él. lá está o Senhor na praia. Y allá está el Señor en la E playa. ontem já falamos sobre Y isso. ayer hablamos de eso. Pedro pula na água, Pedro se lanza al vai agua, encontrar com o Senhor. se va a encontrar con el E o Señor Senhor restaura Pedro y ministerialmente. el Señor restaura a Pedro ministerialmente. É uma linda narrativa. Es una linda narración. Os 173 grandes peixes. Los 173 grandes peces. E então temos a última delas. Y tenemos la última de ellas. Número 10. Número 10. Lucas 24, Lucas 24, de 33 a 53. del 33 al 53. O Senhor leva os seus discípulos para Betânia. El Señor lleva a sus discípulos a E Betania. essa última aparição é muito Y preciosa. esta última aparición es muy preciosa. Podemos dizer assim: Podemos decir así. Nosso Senhor vira suas costas para Jerusalém. Nuestro Señor vuelve su espalda a Jerusalén. Não havia nada em Jerusalém que o agradasse. No había nada en Jerusalén que lo agradara. Nós já mencionamos isso. Nosotros ya mencionamos eso. Sacerdotes corruptos. Sacerdotes corruptos. Então o Senhor vira suas costas para Jerusalém. Entonces el Señor vuelve su espalda a Mas Jerusalén. ele tem a sua face voltada para Betânia. Pero Él tiene su rostro vuelto hacia Betania. Nós temos a certeza disso, Nosotros tenemos certeza de por eso. causa do relato. Por causa del É relato. dito que enquanto ele era elevado aos céus, Se dice que mientras Él era elevado al cielo, ele estendeu as suas mãos Él extendió sus manos e os abençoava. y los bendecía. Você já viu alguém abençoando o outro assim? ¿Usted ya vio a alguien bendiciendo a otro así? Nessa posição assim? En esta posición así. Isso é impossível. Eso es imposible. Você abençoa alguém assim. Usted bendice a alguien así. Então nosso Senhor foi elevado ao céu. Entonces el Señor fue elevado al E cielo. enquanto ele subia ao Y céu, mientras Él subía al cielo, ele os abençoava. Él los bendecía. Então seu rosto estava voltado para Betânia, Entonces su rostro estaba vuelto hacia Betania, a sua amada Betânia. hacia su amada Betania. O que ele não tinha em Jerusalém, Porque Él en Jerusalén no tenía. ele tinha em Betânia. Lo que Él no tenía en Jerusalén lo tenía en Betania. Ele tinha ouvidos que o ouviam, Él tenía oídos que lo oían mãos que o serviam y manos que lo servían e coração que o amava. y un corazón que lo amaba. Então o Senhor volta o seu semblante para Betânia Entonces el Señor vuelve su semblante hacia e Betania ele ascende ao céu y asciende al cielo diante daquelas testemunhas. delante de aquellos testigos. Para onde ele vai? ¿A dónde va Él? Atos 1 e 2 Hechos 1 y 2 vão nos mostrar sua posição. nos va a mostrar su posición. Primeiro, uma nuvem encobre o Senhor dos olhos dos discípulos. Primero, una nube encubre al Señor de los ojos de sus Então, discípulos. será que o Senhor está sobre as nuvens? ¿Será que el Señor está sobre las nubes? Esse é o capítulo 1 de Atos. Ese es el capítulo 1 de Hechos. E o capítulo 2? Y el capítulo 2, Assentado à destra do trono de Deus. sentado a la diestra del trono de Dios. Essa é sua posição. Esa es su posición. Sempre assentado. Siempre sentado. Por que ele está assentado? ¿Por qué Él está sentado? Porque a sua obra foi absolutamente completada. Porque su obra fue absolutamente completada. Um dos brados da cruz foi: está tudo feito. Uno de sus gritos en la cruz es: está todo hecho. Tetelestai. Tetelestai. Tudo consumado. Todo está consumado. Então agora ele se assenta. Entonces ahora Él se sienta. Mas então nós chegamos ao martírio de Estevão, Entonces ahora llegamos al martirio de o Esteban. primeiro servo do Senhor. El primer siervo del Señor Vai ser martirizado, que va a ser martirizado, apedrejado. apedreado. Então nós vemos o nosso Senhor de pé Entonces vemos a nuestro Señor de pie para receber o primeiro mártir. para recibir al primer mártir. Ele se levanta do seu trono Él se levanta de su trono para receber Estevão, para recibir a Esteban, para que Estevão participe do significado pleno do poder da sua ressurreição. para que Esteban participe del significado pleno del poder de su resurrección. Então Estevão vê o Senhor Jesus de pé Entonces Esteban ve al Señor Jesús de pie e Estevão é recebido na presença do Senhor. y Esteban es recibido en la presencia del Señor. Então essa gloriosa ressurreição do Senhor Jesus. Entonces esa es la gloriosa resurrección del Señor Jesús. Agora, com 5 ou 10 minutos mais, Ahora, con 5 o 10 minutos más, nós vamos falar rapidamente algo sobre a entronização. vamos a hablar rápidamente algo sobre la entronización.
Em Lucas capítulo 24, que já citamos, En Lucas capítulo 24, que ya citamos, quando esse sumo sacerdote penetra os céus, cuando el sumo sacerdote penetra los cielos, nós já dissemos que ele estava com a face voltada para ya Betânia dijimos que él tenía su rostro vuelto hacia e Betania ele então os abençoava. y él entonces los bendecía. Qual posição ele assume a partir daí? ¿Qué posición asume él a partir de ahí? O livro de Hebreus vai nos dizer: El libro de Hebreos nos dice, assentado à destra da majestade nas alturas. sentado a la diestra de la majestad en las alturas. E o que ele está fazendo lá? ¿Y qué está haciendo ahí? Hebreus 7:25. Hebreos 7:25. Por isso ele pode salvar completamente Por eso él puede salvar completamente os que por ele se achegam a Deus. a los que por él se acercan a Dios. Escute agora, Escucha ahora, porque ele vive porque él vive sempre siempre para interceder por eles. para interceder por ellos. Em cada aspecto da nossa jornada cristã. En cada aspecto de nuestra jornada cristiana, Aí está o sumo sacerdote. ahí está el sumo Aí sacerdote. está o intercessor. Ahí está el O intercesor. que ele está garantindo? ¿Qué es lo que él está Que garantizando? assim como ele está na presença de Deus, Así como él está en la presencia de nós Dios, estaremos na presença de Deus. nosotros estaremos en la presencia de Dios. Enquanto estivermos aguardando essa hora definitiva, Mientras estemos esperando esa hora definitiva, em tantas lutas, sofrimentos e tribulações, en tantas luchas, sufrimientos y tribulaciones, ele é o que vive para interceder por nós. él es el que vive para interceder por nosotros. Conhece cada fraqueza, Conoce cada debilidad, cada tribulação, cada tribulación, cada tentação. cada tentación. Assim é o nosso intercessor. Así es nuestro intercesor. Mais uma referência à sua entronização. Una referencia más a su entronización. Marcos 19, Marcos 16, os últimos versículos, Marcos 16, los últimos os versículos, versos 19 e 20, versículos 19 y 20, são muito impressionantes. son muy impresionantes. Porque Marcos é o evangelho do servo. Porque Marcos es el evangelio de Nós del já siervo. vimos isso. Ya vimos eso. Onde que o servo começa? ¿Dónde comienza el siervo? Livro da genealogia de Jesus Cristo, Filho de Deus. Libro de la genealogía de Jesucristo, Hijo de Dios. Então, desculpe, Não, Marcos desculpe. começa se referindo ao Senhor Jesus como Filho de Deus. Marcos comienza refiriéndose al Señor Jesús como Hijo de Dios. E não há genealogia. Y no hay genealogía. Por quê? ¿Por qué? Escravo, ninguém se importa com a genealogia de um escravo. Porque a nadie le importa la genealogía de un esclavo. Esse é o evangelho de Marcos. Ese es el evangelio de O Marcos. evangelho do servo. El evangelio del Mas siervo. onde termina o evangelho Pero de ¿dónde Marcos? termina el evangelio de Marcos? Você já leu os últimos Usted versículos? ya leyó los últimos versículos. Vamos abrir o evangelho de Marcos. Vamos a abrir el evangelio de Marcos. Não se esqueça que ele é o evangelho do servo. No se olvide que él es el evangelio del siervo. Onde o servo foi parar? ¿Dónde fue a parar el siervo? Marcos 16, versos 19 e 20. Marcos 16, versículos 19 y 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esse foi o lugar que o servo assumiu. Ese es el lugar que asumió el siervo. Ele assumiu a posição mais baixa, Él asumió la posición más o baja, servo de todos. el siervo de todos. Não veio para ser servido, No vino para ser mas servido, para servir e dar a sua vida. sino para servir y dar su vida. E onde isso termina? ¿Y dónde termina eso? Recebido no céu Recibido arriba en el cielo e assentou-se à destra de Deus. y se sentó a la diestra de Dios. E aqui nós vamos concluindo. Y aquí vamos concluyendo. Somente em Hebreus Solamente en Hebreos há 4 referências ao lugar onde o Senhor Jesus está sentado. hay 4 referencias al lugar donde el Señor Jesús está sentado, Além dos outros livros. además de los otros libros. Eu digo que apenas na Epístola aos Hebreus há 4 Yo referências. digo que solo en la epístola a los Hebreos hay 4 E referencias. eu não vou te ajudar na tua tarefa. No te voy a ayudar en tu tarea. Procure por você mesmo. Búscalas por ti mismo. E você vai ver que cada uma dessas Y referências usted va a ver que cada una de esas referencias mostra algo da intercessão do nosso Senhor. muestra algo de la intercesión de nuestro Señor. A primeira está em Hebreus 1:4. Já La cedi a primera tentação. está en Hebreos Hebreus 1:4. 1:3. 1:3, ya la cité. Ele fez a purificação dos pecados Él hizo la purificación de nuestros e pecados assentou-se à destra de Deus. y se sentó a la diestra de E Dios. as outras 3 você vai procurar. Y las otras 3 las va a buscar usted. E você vai ver que essa posição celestial, Y usted va a ver que esa posición celestial, assentado à destra de Deus, sentado a la diestra de Dios, ele não está ali, digamos, com seus braços cruzados. él no está allí, digamos, con sus brazos Ele está cruzados. realizando algo. Él está realizando algo. Ele aguarda até mesmo que os seus inimigos Él está esperando incluso hasta que sus enemigos sejam
todos colocados debaixo dos seus sean, pés. sean todos colocados debajo de sus pies. Enquanto isso, ele aguarda, Mientras eso, entre tanto, Él aguarda, assentado à destra de Deus. sentado a la diestra de Dios. Então essas são referências maravilhosas. Entonces son referencias maravillosas. E agora nós vamos realmente terminar. Y ahora realmente vamos a terminar. Apocalipse. Apocalipsis. Não há outro lugar melhor para terminar. No hay otro lugar mejor para terminar. No último livro. En el último libro. Onde o cordeiro está? ¿Dónde está el Cordero? João tem uma visão gloriosa. Juan tiene una visión No gloriosa. capítulo 4 de En Apocalipse, el capítulo 4 de ele Apocalipsis, vê o cordeiro no trono. él ve al Cordero. No trono. No capítulo 4 de Apocalipse. O trono está lá. En el capítulo 4 ve el trono, Os seres viventes ao redor. los seres vivientes alrededor. João descreve a sua aparência. Juan describe su Então é apariencia. claro que João o viu. Claro que Juan lo vio. João está descrevendo sua Juan está aparência. describiendo su Então apariencia. diz que a sua aparência é como jaspe. Entonces dice que su apariencia es como una piedra de jaspe. Capítulo 4 de Apocalipse. Capítulo 4 de O Apocalipsis. Senhor no trono. El Señor en el trono. Os 4 seres viventes. Los 4 seres Os vivientes. 24 Los anciãos. 24 E ancianos. a hoste de anjos. Y una hueste de ángeles. Capítulo 5 agora. Ahora, capítulo 5. João vê um cordeiro em pé no meio do trono. Juan ve a un cordero de pie en medio del trono. São os únicos 2 lugares em Só- que Jesus é mostrado de pé no trono. Son los únicos 2 lugares donde Jesús es mostrado de pie en el trono. De pé para receber Estevão. De pie para recibir a Esteban. E aí um cordeiro como tinha sido morto. Y ahí un cordero como inmolado. Ele está de pé, Él está de pie, mas como tinha sido morto. pero como si hubiese sido inmolado. A ideia no texto original La idea en el texto é original recentemente imolado. es inmolado recientemente. Mas o Senhor já havia sido imolado há quase 60 Pero el anos. Señor había sido inmolado ya hace casi 60 años. Como João pode dizer um cordeiro como que recentemente imolado? Entonces, ¿cómo puede Juan decir un cordero como recientemente O inmolado? que João está vendo? ¿Qué está viendo Juan? Que o frescor e a eficácia do sangue do cordeiro Que la frescura y la eficacia de la sangre del cordero são eternas. son eternas. Então assim ele vê o cordeiro. Entonces, así él vio al cordero. E é a partir daí que os selos, as taças e as trombetas acontecem. Y entonces a partir de allí es que ocurren los sellos, las copas y las trompetas. Porque o cordeiro toma o livro Porque el cordero toma el e libro abre os selos. y abre los sellos. O cordeiro vitorioso. El cordero victorioso. E onde o livro termina? ¿Y dónde termina el libro? Apocalipse 21 e 22. Apocalipsis 21 y 22. O anjo diz: El ángel dice, Vem, mostrar-te-ei a esposa ven do acá y te cordeiro. mostraré la esposa del cordero. E o que João vê? ¿Y qué ve Juan? Que noiva João vê? ¿Qué novia ve Juan? Uma cidade nupcial, Una ciudad nupcial, a Nova Jerusalém. la Nueva Jerusalén. E como o capítulo 22 descreve essa relação entre a noiva e o ¿Y cordeiro? cómo describe el capítulo 22 la relación entre la novia y el cordero? 22, versículos 4 e 5. 22 versículos 4 y 5. Os seus servos o servirão. Y sus siervos lo servirán. Contemplarão a sua face. Y verán su rostro. E nas suas frontes Y en sus frentes estará escrito o nome dele. estará escrito el nombre de él. O que mais tem nesses 2 capítulos? ¿Qué más hay en estos 2 capítulos? Nunca mais haverá qualquer maldição. Y no habrá más maldición. Essa expressão nunca mais Esa expresión nunca é más tão es significativa. tan significativa. Nós vivemos em um mundo horrível. Nosotros vivimos en un mundo horrible. Ontem falávamos um pouco sobre Ayer hablamos isso. un poco de eso, Mas vem o dia, pero vendrá el e día breve ele está, y en breve llegará em que nunca mais en que nunca más haverá qualquer maldição. habrá maldición E não haverá morte. y no habrá muerte. Alguns jovens aqui moram em outras cidades. Algunos jóvenes de aquí viven en otras ciudades E há uma relação tão preciosa de comunhão com os jovens aqui de Santiago. y hay una relación tan preciosa de comunión con los jóvenes aquí en Santiago. E alguns, quando vão se despedir, até mesmo choram. Y algunos cuando se despiden incluso lloran. Quantas saudades. Cuánta nostalgia. Mas chegará o dia. Pero llegará el día Não haverá mais separação. en que no habrá más separación, Porque não haverá mais morte. porque no habrá más muerte. Sabe o que mais não haverá? ¿Sabe qué otra cosa no habrá? Não haverá mais pecado. No habrá más pecado. Sabe o que isso significa? ¿Sabe lo que eso significa? Nós nunca mais Nosotros nunca más ofenderemos ofenderemos ou entristeceremos o entristeceremos o nosso Senhor. a nuestro Señor, Porque não haverá pecado. porque no habrá pecado.
É isso que nos aguarda. Eso es lo que nos espera. Será que podemos imaginar o significado disso? ¿Será que podemos imaginar el significado de eso? Sem pecado, Sin pecado, sem tentações, sin tentaciones, sem sofrimento, sin sufrimiento, sem angústia, sin angustia, sem tribulações, sin tribulaciones, sem morte, sin muerte. comunhão. Comunión. Eis o tabernáculo de Deus com os He homens. aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Deus mesmo habitará com ele. Y Dios mismo habitará con ellos. Que maravilhosa Qué revelação. maravilloso revelación. Graças a Deus. Gracias a Dios. Tudo isso por quê? Todo eso ¿por qué? Porque um dia Porque un día o Filho de Deus el Hijo de Dios decidiu decidió ser o Cordeiro de Deus. ser el Cordero de Dios. O Cordeiro de Deus que tira o pecado El do mundo. Cordero de Dios que quita el pecado del E mundo. essa obra já está feita. Y esa obra ya está hecha. Nada pode ser acrescentado a ela. Y nada puede ser agregado a ella. Ninguém pode se opor a ela. Y nadie puede oponerse O a inimigo ella. pode blasfemar. El enemigo puede O blasfemar. inimigo pode roncar, Y rugir. el enemigo puede rugir. Mas ele nada pode fazer. Pero él no puede hacer nada. Porque a obra está consumada. Porque la obra está consumada. E o que nos aguarda? ¿Y qué nos espera? Estaremos para sempre com o Senhor. Y estaremos para siempre con el Señor. Irmãos, que haja um maranata nos nossos corações. Hermanos, que haya un maranata en nuestro corazón. Jesus ressuscitou. Jesús resucitó. Não é vã a nossa fé. Nuestra fe no es vana. Nós não permanecemos mais nos nossos pecados. Y no permanecemos más en nuestros O pecados. Cordeiro já foi imolado. El Cordero ya fue inmolado. Maranata. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Ven, Señor Jesús. Que o Senhor prossiga falando aos nossos Que el corações. Señor continúe hablando a nuestros corazones. Vamos orar. Vamos a orar. Por favor, Rodrigo. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra todos estos días. Tú nos has llevado a contemplar la gloria del Señor Jesús, su hermosura, su grandeza, la grandeza de todo lo que es y todo lo que Él hizo por nosotros, a través de todas las grandes crisis de su vida. Lo hemos contemplado desde la eternidad antes de la encarnación y hoy día lo contemplamos exaltado en las alturas, en el lugar más alto del universo, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos contemplado su cruz, hemos contemplado su muerte bendita, hemos contemplado cómo Él decidió ya en la eternidad volver a convertirse en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amém. Y cuando estuvo aquí en la tierra no hubo nada ni nadie que pudiese sacarlo de su decisión eterna. Y Él fue a la cruz y murió por nosotros como un Cordero. Y de esa manera nos abrió la puerta de la eternidad. Y hoy día somos salvos, redimidos, rescatados por Él, por lo que Él hizo por nosotros. Bendito sea el Señor Jesús. Hemos contemplado la mañana de su resurrección. Las pruebas evidentes e indubitables de que Él resucitó de entre los muertos están ahí, como un hecho histórico, definitivo Amém. y eterno. Gracias, Padre amado, por Jesucristo, por todo lo que Él hizo por nosotros. Hoy le vemos sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros como nuestro sumo sacerdote, Amém. compadeciéndose de cada una de nuestras debilidades, angustias, temores, sufrimientos, porque Él conoce todas ellas, Ah, las sí. conoció personalmente y hoy día vive para interceder por nosotros Amén. y es poderoso para socorrernos en todas nuestras tentaciones. Amém. Lo que surge en nuestro Senhor. corazón, después de contemplar la visión final de la historia, es decir, sí, ven Señor Jesús, esperamos tu Señor. venida, Maranata, aquí te esperamos, los que hemos Amén. sido redimidos por tu preciosa Amén. sangre. Gracias por tu bendita palabra, que ella sea sellada en nuestros corazones, Amén, por tu Señor. Espíritu Santo, y produzca vida en nuestros corazones, y produzca en nosotros el fruto de la aflicción de tu alma. Así sea, Padre, Amém. en el nombre de tu Amén, Hijo Señor. Jesús. Amén. Amém.